Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. E agora queremos agradecer a participação de todos que estão aqui ao vivo conosco, aqueles também que assistirão depois pelo canal de YouTube Leitura de Livros Espíritas, todas as terça-feira, às 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que todos desliguem os microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, que a paz de Jesus esteja conosco e que Ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Levando o pensamento na direção do nosso Pai Celeste e de Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, o seu evangelho. E possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção, seu auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos aqui. Quem não estiver conseguindo entrar aí pelo computador, tenta pelo celular, que eu estou recebendo mensagem aqui. Então, entra pelo celular, pelo menos ouve, né? Então, vamos colocar agora aqui o resumo. E eu vou fazer um resumo. Agarrou aqui. Vou fazer um resuminho rapidinho do capítulo anterior, para que a gente possa situar melhor, né? No capítulo anterior, já que tem uma semaninha que a gente estava sem estudo, o grupo do Miranda foi para o anfiteatro para conversar com o Dr. Tel sobre o caso da Henriette, né? Que foi o grande amor da vida dele, e na última encarnação, que já tem desde o século XV, quando ele morreu na fogueira. Foi para a Inquisição, levou ele para a fogueira, e, e quem colocou isso foi um sacerdote, né, que fez denúncia dele, mas era o sacerdote que amava a Henriette também. Então, eles conseguem levar o Dr. Theo até lá, onde ela está agora. Ela está encarnada, o nome dela é Ana Maria, e ela está sofrendo vampirização por esse espírito, esse sacerdote, que ela assassinou com veneno e depois se suicidou, né? Quando ela descobriu que foi ele que mandou matar o Theo, né, no caso, na época, e agora ela também assassinou ele com veneno e se suicidou depois. Bom, eles conseguem levar convencer o Dr. Tel a ajudar, né, no caso agora a Ana Maria, que ele reconhece que é a Henriette, e eles conseguem retirar o obsessor, levam ele para um local de trabalho, esse sacerdote, no tratamento lá na própria casa, lá, né, de casa espírita, levam ele para o local, retiram ele da vampirização da Ana Maria, e o capítulo de hoje começa com as tarefas de outro dia, tá? Então, isso já é porque já teve lá aquele dia, eles conversaram, e agora o Miranda vai começar dizendo como é que tá, o que está acontecendo, né, entre uma reunião e outra. Então, ele fala, é, no desdobramento das tarefas habituais na casa, recebemos esclarecimentos e informações dos irmãos Saturnino e Ambrósio, que nos davam elucidações. Espera aí, deixa eu só botar aqui. A Sandra não está conseguindo entrar. Então, eles davam esclarecimentos, Saturnino e Ambrósio, sobre o que estava acontecendo na esfera espiritual para eles, quando eles estavam sempre no trabalho, né? Quando eles estavam em desdobramento, e participavam dali, mas só que eles eram encarnados. Então, quando tinha reunião lá na casa espírita, eles informavam, né? Lógico, por intermédio do médium, o que estava acontecendo, esclareciam para eles, e o Miranda fala que, obviamente, ao retornar ao corpo, as lembranças dessas realizações espirituais desapareciam quase que completamente. E era o caso deles assim, sempre quando ele voltava, né, acordava, não tinha mais nada. Apareciam uns sonhos, impressões de sonhos, que se manifestavam, ora em pesadelos, como pesadelos dolorosos, e ora como estados de comunhão elevada com as esferas superiores da vida.
Então, eles ficavam assim, tinha hora que parecia pesadelo, tinha hora que parecia aquela sensação maravilhosa, né? Que ele foi lá, estava nos planos espirituais, comunhão elevada. Então, os instrutores, no caso, esses benfeitores, eles se encarregavam de ativar ou reprimir os centros encarregados das lembranças, de modo que aquela jornada humana deles, né, como encarnado, transcorresse com a normalidade possível. Porque o que acontecia? Ficava uma lembrança muito, muito forte, né, com eles, e assim, isso pode atrapalhar a vida deles, né, na hora lá no mundo físico. Então, a recordação detalhada, que ele vai explicar, né, ia situar eles entre os dois mundos e ensejando-nos um desapercebimento das realidades do lado físico, propiciando-nos um desvio de atenção, que se voltaria para as experiências e realidades da esfera espiritual. Então, o que acontece? Eles iam ficar mais sem atenção, também iam ficar voltados mais para aquela parte espiritual e atrapalha o dia a dia da pessoa, né? Ficar pensando naquilo o tempo todo. Então, desde que foi iniciado esse processo desobsessivo da Mariana, o grupo, no caso Miranda e o Petitinga, né, que são os encarnados que estão aí trabalhando direto, eles receberam advertência no sentido de manter as ligações psíquicas com a espiritualidade superior, de modo que se tivesse cautela com as ciladas dos espíritos menos felizes, que, surpreendidos pelas incursões que se fariam nos seus domínios, seriam concitados à agressão por todos os meios possíveis, numa tentativa de dificultar o trabalho. Então, o que acontece? Quanto mais iam mexendo, né, eles vão ficando mais agressivos e vão dificultando tudo, porque eles começam a atacar a pessoa, principalmente os encarnados, que é o caso ali, né? Por isso que eles pedem para que eles estão sempre mantendo a ligação com a espiritualidade superior, porque a cilada ia acontecer o tempo todo. Quanto mais a gente trabalha no bem, né? Quando a gente está nas tarefas dentro da seara do Mestre Jesus, a gente está sempre ficar esperto aí com a cilada, porque eles estão sendo atacados. Considerando as altas responsabilidades que nos diziam respeito, buscávamos corresponder à expectativa dos mentores, esforçando-nos por oferecer, pelo menos, a cota da oração, do pensamento otimista e o espírito de abnegação, dedicando-nos ao mistério espiritual com alta dose de entusiasmo e fé. Então, estavam tentando, né, mostrando ali que eles estavam tentando manter essa vibração, né, a oração, o pensamento otimista e o espírito de abnegação, que eles tinham que se dedicar mesmo ao trabalho. Aí a Miranda continua falando, após a entrevista com o ex-mago de Rouen, o benfeitor Saturnino elucidou, pela psicofonia do médium Moraes, que voltaríamos a encontrar-nos, depois de concluídos os trabalhos da noite, quando o irmão Glaucus conduziria o terrível obsessor, ora em fase de meditação, a uma entrevista naquela casa. Seria o Dr. Tel, né? Concitavam-nos ao exercício e mentalização da piedade fraternal, manifestação essencial para a caridade legítima, de que nos deveríamos revestir para cooperar ativamente. Então, sempre lembrando da misericórdia, da piedade, que eles têm que estar no coração, olhar para aquilo tudo que acontecia e, no final das contas, não se abalar com aquilo. Aí o Miranda fala que quando ele voltou para o lar, né, porque terminou a reunião na casa espírita, ele ficou com aquilo, né, essa expectativa do reencontro estava inquietando ele, dificultando o necessário repouso. Ele não estava conseguindo dormir, né? Aí começou a fazer suas orações, e ele diz que orando, no entanto, e sentindo a presença dos irmãos maiores do mundo espiritual, recompusemos a paisagem mental e brando torpor nos invadiu, facilitando às entidades o nosso desdobramento e consequente condução à sede da nossa casa de oração e amor. Então, assim que ele relaxou e ficou nas suas orações, eles conseguiram pegar, facilitar eles a desdobrar, porque aí eles conseguem, se a pessoa ficar muito presa ali né, naquelas preocupações, nem se desdobra para poder trabalhar. Quando ali chegamos, já se encontravam os demais membros participantes das tarefas socorristas. Saturnino, sempre calmo e gentil, rogou a Jesus que fosse ele o condutor dos trabalhos em desdobramento.
Voltando-se para o irmão Petitinga, solicitou que fosse lido o livro da vida. O venerando amigo acercou-se da mesa mediúnica e tomou de pequeno livro, risado de filetes de luz, na qual vimos em tons azul prateados as letras, em destaque, Novo Testamento. Abrindo ao sabor do momento, José Petitinga leu as anotações do apóstolo Marcos, no capítulo 9, versículos 17 a 29, que conta a história do pai que leva o filho, que está possesso, para que Jesus expulse o espírito, porque os discípulos não conseguiram fazer isso. Jesus repreendeu o espírito e ordenou que saísse do menino. Em seguida, seus discípulos perguntaram-lhe: como é que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu-lhes que essa espécie só pode sair à força de oração. Então, José Petitinga teceu comentários sobre o texto naquele momento em que eles deveriam concitar a paz e o arrependimento, um espírito que somente a força da oração poderia modificar-se, que é o Dr. Teofrasto. Então, aí deu entrada na sala o irmão Glaucus, que se fazia acompanhar do Dr. Teofrastos, e dois dos dois guardiões também. Ele estava com o Dr. Theo e mais dois guardiões, que, com a permissão dos instrutores, ficaram postados à porta do recinto, pelo lado exterior. A entidade visitante trazia o semblante velado por singular melancolia. Ele já estava bem afetado, né? Os olhos antes brilhantes agora se apresentavam baços, embaçados, como se suportasse um invisível fardo. Caminhava lento, com características muito diversas daquelas que ostentava até há poucos dias. Estava caminhando devagar porque ele estava ali, né, bem assim, bem desanimado com aquela história toda e estava sentindo como se estivesse com um fardo pesado, né? Tratado com carinho e respeito pelo venerável benfeitor, foi convidado a sentar-se entre nós, na condição de convidado especial. O irmão Glaucus falou: tratamos aqui de dar prosseguimento ao exame dos problemas que dizem respeito a Henriette Marie e ao seu perseguidor, que se chama Jean, que eu coloquei para a gente lembrar, que agora se encontra recolhido em recinto de amor, sob guarda de devotados servidores do bem. Não ignoramos que o irmão Teofrastos foi defrontado por surpresa dolorosa, com o resultado da má aplicação do tempo, passando a experimentar, desde então, as consequências das atitudes espontaneamente tomadas. Sabendo-o ligado por profundos laços de afeição à sofredora, consideramos de bom alvitre conduzi-lo até onde ela se encontrava, de modo a consertar planos em relação ao futuro. Eles iam acertar e agora ajudar a fazer um planejamento reencarnatório em relação ao futuro deles todos. Então, ele, né, vai envolver o Dr. Theo nisso. Aí começa o diálogo entre os dois, entre o Theo e o Glaucus, que o Dr. Theo fala: mas no momento não poderei concordar com quaisquer compromissos que objetivem afastar-me dos muros do meu campo de ação. Estou vinculado a uma poderosa organização e, embora em posição de comando, sou, por minha vez, comandado. Aí Glaucus fala: insistimos em elucidar que chefe somente há um, Jesus. Entregando-nos ao seu comando afável, nenhuma força possuirá meios de alcançar-nos. Aí o Theo fala, né, uma coisa, dá uma declaração aqui que é até surpreendente para todos, né, todos nós aqui, que ele faz parte de um grupo dos 12. Somos 12 mentes dominadoras, que nos encontramos submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais. Então, acima dele, ainda tem os magistrados que comandam o mal, né? Lá nessas regiões infernais, são 10 magistrados que comandam 12 mentes dominadoras. E o Dotel é do grupo dos 12. Onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. A aplicação do nosso código, selecionamos criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções, após o que são conduzidos para os presídios próprios, nas furnas, onde levantam as construções da cidade da flagelação. Então, essas pessoas vão lá naquele anfiteatro, levam as primeiras correções, depois eles são conduzidos lá, né, são presos, que a gente sabe que eles vão para umas celas, nas furnas, e ali vão ajudando, trabalhando para eles como escravos, né? Ligamos-nos por processo mental especializado e frequentemente somos convidados
por nossa vez, a prestação de contas, em minudentes relatórios verbais, que são fiscalizados por técnicos competentes e aparelhos sensíveis. Então, eles têm que prestar conta, né, para esses técnicos competentes que fiscalizam eles, esse do grupo dos 12, e ficam ali fazendo relatórios sobre o que está acontecendo. Né? Olha só, o negócio é organizado, verdadeiro crime organizado. Além disso, o doutor Tel continua, as minhas próprias razões me impedem tudo abandonar, para deixar-me arrastar por sentimentalismos mórbidos, renegando a felicidade em que me comprazo, sem conhecer, evidentemente, o que se espera de mim. Tudo me é muito fácil, bastar-me arrancar Henriette Manry da masmorra carnal e retê-la comigo. Aí o Glaucus vai falar para ele, esquece o amigo que, desencarnando a nossa irmã por constrição obsessiva, ela escapará das vossas mãos por ter sido apressada a sua partida sem que se possa responsabilizá-la por isso? Ignorais exatamente as leis de fluidos e os processos de sintonia? Esquecei-vos de que toda vítima está acima dos seus algozes? Além disso, consideremos que não podemos desprezar a opção do Senhor e de isolá-la da vossa interferência, por processos que nos escapam à sagacidade, mas que pertencem à sabedoria. Aí o Theo fala assim, não ignoro, mas a conjuntura que se me apresenta é grave. Amo-a, sempre a amei, na impossibilidade de possuí-la. Como privar-me do seu amor? Ele fica, como é que eu não vou poder ficar com ela mesmo, né? Aí o Glaucus fala, deixando-vos possuir. O amor é concessão que se manifesta com 1000 faces. Não podendo ser-lhe o esposo, conseguirei ser o amado, no seio materno, na condição de filho da alma e do coração. Aí o Totel lembra que ela estava com lepra, né? E ele fala, e a lepra? E o Glaucus responde, a lepra, de que parece revestida, é enfermidade simulacro, produzida pelas descargas constantes do seu perseguidor desencarnado. Não desconheceis o que conseguem as forças. Aí ele vai falar para ele: não desconheceis o que conseguem as forças fluídicas desencadeadas sob o impacto do ódio e a absorção, em longo processo obsessivo das energias deletérias. Então, sabe que isso pode acontecer, né? De mente consumida pela perturbação que a si mesma vem se impondo, nossa irmã sincronizou com o verdugo e, enfraquecida pelas vibrações hipnóticas do seu antagonista, começou a experimentar as falsas impressões do mal de Hansen, conforme desejo do seu inimigo. Então ele foi hipnotizando ela, né? Foi sugando as forças dela e fazendo com que ela tivesse essa manifestação do corpo. E aí colocaram ela num presídio hospitalar, né? Foi atirada ali, para que a vingança se coroe da resolução final, que o sicário aguardava, que é o suicídio. Aí o Glaucus ainda fala assim: estamos, aliás, informados de que tal plano fora trabalhado pelo próprio amigo Teofastos, que atendera a consulta que lhe formulara o algoz de Henriette no anfiteatro, após ouvi-los anos atrás. Aí o doutor Theo leva um susto, que ele atendeu o algoz e ainda ensinou, né? O que é? Então serei eu, o sabude que ofereceu ao caçador a pista da destruição da vítima? E o Glaucus fala: sim, meu amigo. Por isso, só a justiça divina compete aos casos da justiça. Disse Jesus: vós julgais segundo a carne ou a aparência. Eu a ninguém julgo, por conhecer ele, o nosso ontem e as perspectivas do nosso amanhã. Todo agressor inconsciente cai hoje ou mais tarde nas armadilhas da agressão. Sob carinhosa assistência de passistas especializados na nossa esfera, e com seu perseguidor afastado para tratamento, Ana Maria recobrará forças psíquicas e orgânicas, recuperando-se rapidamente. A enfermidade regredirá em caráter miraculoso, e ela conhecerá um pouco de lenitivo e esperança através do braço amigo de alguém que também se lhe vincula, distendendo na sua direção a aliança nupcial. Então ela vai conseguir, vai conhecer, vai melhorar e vai conhecer alguém que é onde ela vai, inclusive, casar. Mergulhareis logo após o amigo Teofrastes e o vosso compa, que é o Jean, né, que foi o que matou, que fez tudo para matar na Inquisição o Teofrastes, para, no longo caminho a percorrer, através da experiência carnal, tudo recomeçar, refazer, regularizar.
Então, no caso dele, ele está falando que os dois vão ser como filhos, virão como filhos dela, da Ana. E aí o doutor Theo fala, mas e os meus débitos? Como me serão cobrados? Não posso desconhecer a extensão dos meus atos e sei das consequências que eles devem acarretar. Aí o Glaucus fala, os nossos erros, hoje ou mais tarde, nos voltam em caráter de necessária reparação. Adiar o reajustamento significa também aumentar os gravames que o tempo lhes acrescentará, e impondo-nos mais elevada dose de sacrifício. Além disso, não nos cabe a presunção de antecipar o porvir. Entregues ao Senhor, e o Senhor cuidará de nós. Para ele, não há perseguidor nem perseguido, mas espíritos enfermos em estados diferentes, caminhando por vias diversas na direção do bem infinito. Aí o Theo fala assim, mas isso aqui é uma casa espírita. Eu sou uma das mentes encarregadas de combater a peçonha cristã que teima em reaparecer com indumentária nova. Detestamos esses aventureiros do corpo que se atrevem a invadir os domínios que somente pertencem aos mortos. O Glaucus fala, não há mortos, e sim vivos. Encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos imortais. O cristianismo não teme em aparecer ou reaparecer, ele não desapareceu nunca. Jesus vive e vence, meu amigo. É tudo inútil, e vós sabeis. Aí o Theo já fala, já com a outra voz, não sei, mas o sinto. Ele me persegue inexoravelmente, não me deixa repousar. Tortura-me em cada um a quem torturo. Desespera-me em todos aqueles nos quais descarrego a minha sanha. Que tem ele contra mim? E Glaucus fala, ou que tendes contra ele? Jesus é o amor inexaurível. Não persegue, ama. Não tortura, renova. Não desespera, apacenta. O amigo Teofasto, sim, arvorou-se em seu adversário e sofre as contingências da alucinação e da procrastinação, do momento de entregar-se em total doação. Aí o doutor Theo fala, temo, sou constrangido a confessar. E o Glaucus diz que o temor descende da consciência em culpa. Ele responde, tenho sido a expressão da força e da violência e aprendi a não confiar. E o Glaucus diz, Jesus, porém, é a expressão do amor. Em sua não violência, oferece a confiança, que agiganta aqueles que o seguem em extensão de devotamento. Aí o Theo diz, temo porque creio, e crendo sofro, em todo pelejar, mesmo odiando, nunca o bani da minha mente. E nem podereis fazê-lo. O ódio é o amor que enlouqueceu. Então, aqui eu vou dar uma paradinha no diálogo deles dois. Vamos fazer umas observações aqui para a gente passar para os nossos comentários. Então, a observação aqui maior é em relação a esse planejamento reencarnatório, né? Isso vai mostrando ali que eles, agora, para se acertarem, os dois têm que vir como filhos no caso seria Henriette, agora é Ana Maria. Então, a infinita misericórdia divina norteia a lei maior de amor e caridade. Então, sempre tudo é baseado no amor. Por essa lei, Deus permite que, a depender do nosso grau de evolução, e isso é muito importante, que tem gente que acha que é de qualquer maneira, sempre vai escolher as suas provas, e não é assim que funciona, vai depender sempre do nosso grau de evolução. Aí a gente participa, mais ou menos ativamente, de nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Você estiver bem, né? Não estiver desequilibrado, se você estiver bem, você consegue participar ali, inclusive dando palpite. Se não, vai ter que aceitar, como está sendo o caso aqui, que eles vão ali, eles fazem todo o planejamento e mostram para eles. Eles não estão em condição de ficar ali falando, não quero assim, não quero assado. Vamos ver que a Ana Maria vai falar já sobre isso. Bom, podemos pensar nesse planejamento como uma reunião entre nós, os reencarnantes, com os nossos mentores espirituais, os amigos, outros que podem reencarnar no núcleo próximo ao nosso, e disso vamos tirando as provações que passaremos, conforme nosso merecimento, a necessidade e utilidade para a evolução moral do espírito. Então, isso aí vai depender do que a gente está, né? Que a gente tem condições de negociar ali. Se a gente está muito desequilibrado, a gente não vai negociar nada, vai ter que aceitar. E outro detalhe que é para comentar é que a lepra ela era uma enfermidade simulacro, né? Que o benfeitor Glaucus fala. Ela foi causada pelos fluidos do obsessor, do Jean, aquele sacerdote, que foram impregnando as células do hospedeiro, que no caso é a Ana Maria, até interferir no corpo, causando as lesões. Então, quando eles retiram agora o obsessor e vão continuar, como ele fala, vai ter passos
né, de toda essa equipe espiritual, a cura vai parecer um milagre, tá? Então, agora eu vou parar aqui, nós temos 10 minutinhos para comentar e vamos ver o que vocês falam aí. Vou fechar aqui para vocês comentarem. Tem alguma dúvida aí? Interessante essa questão da lepra, né, Su? Então, acho que é uma doença espiritual, né? Porque a única causa é a obsessão, né? Interessante. Não Pois é, sabia foi disso. criado com esses fluidos do obsessor, porque a gente já viu várias vezes que a obsessão causa problemas no corpo, na parte orgânica. Sim, E aí, sim. nesse caso, foi causando as lesões para que ela fosse ficar nessa casa, fosse enlouquecendo, ficando, né, desesperada, e aí, no momento que ele, na hipnose, ele faria com que ela se suicidasse. Então, tudo isso foi colocado assim, já programado ali pelo obsessor, né? Apesar que esse aí, ele pediu a... Quando ele comenta aí que isso tudo foi tratado, o próprio Dr. Tel ensinou, é que esse obsessor chegou aí lá no anfiteatro e aprendeu como fazer hipnose, né? Ele explica ali, quer dizer que fui eu que ensinei tudo para ele ver, aí ele logo responde, pô, você está vendo como é que a gente tem que ficar quieto, que quem faz a justiça não é a pessoa, ela não sabe o que está acontecendo nas outras existências, o que, né, que tem pela frente, e quem É. está ligado a quem. Você vê que essa história aqui, ela começou lá, a gente falando desse capítulo, eu vou comentar assim, já que o pessoal não está tendo dúvida aí agora, que começou lá com a Mariana, que estava obsediada pelo Guilherme. Lembra? Porque foi ele que ficou com raiva dela, porque no caso ela tinha largado ele, isso aí era o caso da Mariana. Aí, quando eles chegaram no Guilherme, o Guilherme falou que tinha aprendido com o Dr. Tel. Aí eles vão lá para o Dr. Tel, e aí também, isso já devia estar também programado, eles vão para o Dr. Tel e conseguem envolver, descobrir na história dele que também tinha no anfiteatro e conseguiram um meio de sensibilizar o Dr. Tel com a história da Henriette, mostrando que ela estava sendo obsediada pelo o ex-sacerdote. Então, o planejamento agora é para os três. A história sempre um puxa para o outro. Uhum. As pessoas não podem imaginar quem está envolvido, né? Quantas coisas que estão envolvidas nessa história. Então fica difícil se você não se deixar por conta de justamente que a gente fala, deixa por conta de Deus, aí a programação sai. Se a pessoa estiver em oração, se ela estiver se dedicando, ela consegue que as coisas vão se acertando de uma maneira que vai ser bom para todo mundo, porque sempre é para o bem das outras pessoas, nunca é para o mal, né? Uhum. E você vê, né? Ele até instrui, né? Um dos algozes e faz mal a Henrietta sem saber, né? Exatamente. E por E isso que até ele se falou. surpreende com isso, né? Uma coisa também que eu achei importante aqui, a gente vê, né, bom, eles falam ali, o Miranda vai falando que ele também não lembrava, aí às vezes pode acontecer, está com a gente, né, a gente ter esses sonhos e depois não conseguir lembrar do que foi, aí eu lembro como se fosse um pesadelo, então que está uma sensação boa com os bons espíritos, isso tudo a gente pode estar trabalhando durante a noite e está sempre, né, que ele fala, vamos sempre fazendo as orações antes de dormir, a gente lembra aqui, né, para que a gente possa estar ligada nos benfeitores e que possamos também aproveitar a noite até para poder servir, né? Servir mais. Agora, a gente vê que aí eles vão, trabalham lá, e o que mais impressionante que ele conta é que eles são, né, uma equipe do grupo dos 12, e que, além dele, acima deles, tem 10 magistrados que habitam as regiões infernais, né? Então, quer dizer, tem um grupo mais poderoso ainda. Isso aqui, lembrar que isso aqui, ele até vai comentar daqui a pouco, que isso está acontecendo em 1930, né? Imagina, essa galera ali já existia, todo esse esquema, porque tu vê, o Dr. Tel, desde o século XV, está nessa vida, então dá para fazer bastante coisa ruim. Impressionante como é que eles falam que ele vai agora, no caso, ele não comentou, eu até li o resto rapidamente no resto do livro, não comenta se ele vai nascer com a deformidade, né? Porque imagina, esses anos todos fazendo a maldade que ele faz, ele está bem, ele mesmo falou, eu não desconheço que eu tenho muita coisa para pagar, né? Então, assim, ele não comenta Tá tudo como, né? impregnado no perispírito dele, né? É, E é deve ter algumas muito... coisas que podem acontecer, mas aí o que acontece?
o Glaucus fala para ele: nossos erros, hoje ou mais tarde, nos voltam em caráter de necessária reparação. Então, assim, hoje ou mais tarde. Então, essa programação, eles podem até fazendo de alguma maneira, que nessa primeira agora encarnação como filho, ele vai ter uma situação não tão ruim para poder ajudar todo mundo, porque é até a menina, né, recente de doença, e aí ainda vem um outro filho que não é afeto, é desafeto. Então, essas coisas vão acontecendo, e no caso, ele fala aqui, ó, sempre quando você for seu reajustamento, sempre vai ter uma dose de sacrifício, né? E aí ele coloca aqui, no caso, A relação dele como irmão, né, vai ser difícil, né? Porque eram imagina, né? É isso que a gente inimigos, né? pensa, né? Porque você pensa bem, um é afeto, que ela vai trazer, e o outro é desafeto. Até para a própria mãe. É, Aí a gente fala assim, todo mundo, até para né? a mãe, né? Gosta de todo mundo igual. Mas no fundo das coisas, no fundo, de repente, acontece isso, de ter um filho que é desafeto e você traz porque você aceita, que ela vai aceitar. Você aceita, Uhum. vou ajudar, então não tem jeito, vou ajudar. Mas o que acontece? Vai ter sempre aqueles fluidos diferentes, né? Que é aquele lance que a gente fala da diferença do fluido. O fluido que o filho vai exalar naquela história. É uma coisa que ela vai sentir de maneira diferente já com o Theo, que é um afeto que ela ama tanto, sempre amou muito, né? Então, isso aí a gente vê as diferenças, e o que tem sempre que lembrar, e o que eu gosto de colocar, é que as pessoas gostam de falar, não, você que programou, né, sua existência, você que escolheu as provas, e não é bem assim. Isso aí é você que escolhe, como está no livro dos Espíritos, quando você já está num nível mais elevado de condições, de maturidade evolutiva. Eu não vou escolher, como é que eu vou escolher uma coisa se estou completamente fora, desequilibrado, né? Vai lá, faço um monte de coisa, estou toda, com o perispírito todo ruim, destruído, eu vou ter capacidade de ficar escolhendo. Não, agora pera no seguinte, agora faz o seguinte, eu vou casar com você, eu vou ter você como filho. Não tem como você organizar. Você vê que no livro, lá no livro do Mensageiro também, tem lá vários casos, né, que coloca, a pessoa vem com uma doença no estômago, porque ela tinha dado veneno não sei para quem, a outra mãe tinha 4 filhos, e ela criou os 4 filhos assim, sem dar limite algum, aí ficou os filhos todos destruíram sua vida mais cedo por causa daquilo, aí vão voltar os filhos com deformidade física, deformidade mental, ela ia voltar pobre, porque ela tinha sido rica. Isso tudo ela não estava escolhendo nada, não. Eles mostraram para ela assim, ó, é assim que tem que ser, para você poder resgatar. E ela só tem que aceitar. E ela nem estava tão. Ela estava muito né, arrasada, porque ela tinha destruído a vida dos filhos todos, e ela também tinha tido, né, tinha dinheiro, poderia ter ajudado, e ela teve que aceitar. Então, assim, não é bem assim você que escolhe as provas. Isso aí, pelo que eu vejo e pelas literatura que a gente vê, a grande maioria tem que aceitar a prova que os benfeitores falam. Você pode não aceitar. Também você pode falar, não Então quero, vai ficar lá, o problema é tem que ter seu. até um nível de elevação já, né, Pois Su, para é, poder a escolher. maturidade espiritual. Então está acabando aqui a sala aqui agora, eu vou passar lá para o grupo lá o próximo, tá? Próximo link, e vamos nos encontrar lá. Tem muita gente que não está conseguindo, não sei por que hoje, entrar, mas a gente vai Pois passar para é. outra sala. Acho que agora deve melhorar o som. Vamos Vamos ver. ver. O meu som tá fraco? Tá baixo? Não, o pessoal está reclamando que não está conseguindo te Pois ouvir. é, tá bom. Então eu vou, Chat. vou, vou, deixa eu colocar aqui no grupo próxima sala, vamos ver se o pessoal consegue entrar, que tem 2, 3 pessoas que não conseguiram. E eu não estou Uhum. entendendo por quê, porque o link é o mesmo, se vocês conseguiram, né? É porque não É, está conseguindo por ficou aí, né? normal. Pois é, Não deu normal, né? nada, não. Então botei o segundo lá. Vamos lá. Até já. Ó, Tchau. até já.